Pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Rococó na França, e é onde ele nasce, e para isso a gente precisa acertar algumas coisas aqui para a gente poder entender como a coisa toda vai funcionar. Primeiro, tem que lembrar que a gente estava falando de um barroco que surge forte dentro de uma Itália que é extremamente religiosa, dominada pela igreja, pelo Papa, e aí agora a gente vai começar a pensar de outro jeito. Pensem agora que a gente vai se deslocar, digamos assim, para a França, e estando lá na França a gente tem outra realidade. Lá não tem Papa, lá não tem cardeais. Essa classe mais abonada, que geralmente é a classe que patrocina a arte, ela não está na França. Quem é essa classe abonada na França? É a chamada aristocracia. O barroco na França ele coincide com o reinado do chamado Luís XIV, que é entendido como Rei Sol, e o cara era um cara extremamente extravagante, exagerado demais em tudo, e de certa forma isso vai mostrar muito daquilo que o barroco se encaixa naquilo que o sujeito é. O barroco, a gente já conversou bastante, ele é um estilo extremamente intenso, ele é um estilo emocional, ele é um estilo de exageros, e para uma aristocracia francesa muito abonada, não há como negar, e muito acostumada com luxos, isso vai se encaixar como uma luva. Só que é importante entender de outro jeito, não mais tão preocupado com a questão da religião, não mais tão preocupado com a questão de fazer propaganda, sei lá, de um cristianismo, saca? Então eles vão vão adotar, digamos assim, outros caminhos para essa produção. Me importa muito que vocês entendam primeiramente o seguinte, porque a gente já está encaminhando para aquilo que vai ser o Rococó. Vai existir na França uma tradição muito forte com relação aos chamados retratos. Eles vão ser extremamente comuns, muito repetidos, tá? E essa aristocracia francesa vai ficar acostumada com os retratos por conta da ideia de que os retratos eles meio que servem para que a pessoa se autopromova. É uma questão de vaidade, não há como negar. Então, quando a pessoa está se pintando, no sentido de que ela vai até um artista que tem um ateliê e pede para esse artista fazer o retrato dela, isso vai dar um caminho que é muito diferente daquilo que a gente via, por exemplo, na Itália, né? Na Itália, no barroco chamado de italiano, a gente tem retratos, não há como negar, mas eles não aparecem em tão grande número quanto eles vão aparecer, por exemplo, no barroco francês. E aí o que acontece? O Luís XIV, um cara de muita extravagância, vai inventar um tanto de coisas. Eu vou mostrar para vocês aí uma imagem do Luís XIV, um retrato que inclusive era obra do Pais, a coisa de uns 2 ou 3 anos atrás, que traz muito desse tom, do tanto que os caras são vidrados nessa coisa da imagem, da figura em si, do que a figura quer ser e tal. E aí é importante entender que isso constrói muito daquilo que a sociedade em si, e eu estou falando sempre das classes altas, pensa a respeito da produção artística, pensa a respeito daquilo que pode ser feito em relação a elas também. Se o meu rei faz retratos dele, e esses retratos são extremamente importantes, então eu preciso pensar que isso também serve para mim, né? E aí o que acontece? Na sequência, a gente vai ter o chamado Luís XV, né? E depois o Luís XVI. Esses caras que vão vir depois, eles naturalmente vão pensar que eles querem um outro jeito de entender a arte. Eles entendem que o pai e o avô, né, era muito extravagante, né, e que eles precisam quebrar um pouco com isso. E nessa história, eles vão fazer algumas alterações que vão ser muito mais fáceis de serem vistas na questão da produção da arquitetura, principalmente na parte de decoração interna. Mas também vai abrir um caminho bastante interessante para aquilo que é a representação das cenas cotidianas, né? Então, se você pensar que na Itália você tinha uma produção gigantesca ligada à Igreja Católica, uma produção gigantesca ligada às histórias bíblicas, né? E isso era muito forte lá, porque tinha todo um sentido para aquela alta sociedade que pagava por essas obras. Qual é o sentido para essa alta sociedade francesa num período menos extravagante do que o barroco? Eles vão começar a procurar coisas que sejam mais leves, mais brandas. O Rococó, vale entender, ele é um estilo mais brando, ele é um estilo bastante sereno. Inclusive, depois a gente vai mudar um pouco esse tom para levar para o lado aí do fútil e do desinteressante. Mas aí o que acontece? Por ser um estilo muito sereno, o Rococó ele se apega a questões ligadas ao cotidiano mesmo.
Então as pessoas vão querer ser representadas em seus afazeres diários. Aí você fala assim, tipo, cortando a unha, cortando o cabelo? Não, vou voltar um pouquinho num patamar melhor, né? São coisas que a aristocracia fazia. Aí você não vai ver gente trabalhando, esse povo não trabalhava. Tanto é que eles depois vão morrer na guilhotina lá, não é à toa não, né? Então o que eles vão fazer? Como que eles vão aparecer nas imagens? Eles vão aparecer fazendo coisas deles que vale entender. Eles gostavam muito de festas, eles gostavam muito de piqueniques campestres, eles gostavam muito dessas futilidades do dia a dia mesmo, jogos de romance, de sedução, passeios com animais e tal. E aí o que acontece? Essa França barroca e rococó, ela vai construir, digamos assim, muito do que nós entendemos como luxo hoje em dia. É nessa época que surgem os grandes costureiros. A alta costura nasce na França justamente nessa época, porque a pessoa ia para uma festa e ela não podia ir com uma roupa extremamente comum ou simples. Inclusive ela começa a perceber que quanto mais diferente ela consegue ser através da roupa que ela está usando, mais atenção ela chama, mais interesse ela atrai. E esse interesse que se busca desesperadamente é de quem? Das pessoas mais importantes, das pessoas mais influenciantes e naturalmente também do rei e da rainha, né? Então esse povo inventa a alta costura, esse povo inventa os cabeleireiros, as perucas começam a ganhar uma força gigantesca nessa época e elas são extremamente rebuscadas, né? Esse povo inventa meio que a maquiagem, é esse povo que é o chamado pó de arroz, que batia pó de arroz no rosto para ficar branco até mandar parar, porque eles achavam que quanto mais branco, mais chique. É esse povo que vai inventar luxos tipo diamante. O diamante até então ele era uma pedra que ninguém dava a menor bola. E aí daí então, em algum momento, o Luís XIV resolveu que na roupa dele ia ter botões dessa pedra específica. E a partir do momento que viram esse botão dessa pedra específica na roupa do rei, todo mundo passou a querer essa pedra. E aí, óbvio, velho, isso passa a valer fortunas, e até hoje vale fortunas, né? Champanhe, raça de cachorro, não sei se eu já tinha falado disso. Velho, é impressionante a quantidade de luxos que se cria nessa época, que de certa forma chegam até os dias de hoje. Aí o que acontece? Na sequência a gente vai precisar entender o seguinte: as festas eram extremamente grandiosas, tanto em termos de quantidade de dias, quanto em termos de superprodução. Era impressionante o que os caras faziam em relação a essa história do festar mesmo, né? Não deixem de entender, não existia som mecânico naquela época, o som era todo ele feito ao vivo, então contratavam-se músicos que tocavam. A potência do som não é nem de longe igual, por exemplo, de uma rave, né, que vai tocar e vai atazanar a vida de todo mundo em volta, é diferente, é um som mais ambiente, tá? Conversava-se muito, perfumava-se muito. O europeu, ele tem culturalmente um costume de não se banhar todos os dias, e isso para nós é meio estranho, mas para eles é totalmente normal, inclusive inverte-se, né? Para eles é extremamente estranho que a gente tome banho todo dia, para eles é um desperdício, mas está valendo. E aí são essas festas que vão começar a aparecer, e elas trazem sempre um tom de muita leveza. Inclusive, vou voltar a insistir, vai se levar isso depois para o tom da futilidade, é um jeito de analisar, não há como negar, mas é o que eles eram, é um retrato de uma época, não há como negar. Então tem que pensar que é assim porque tem que ser mesmo. Aí o que acontece? Nessa sequência também das festas, das roupas, vão junto os cabelos, vão junto os luxos. A grande culinária francesa, ela tem princípio aí, né? Dar uma festa onde se comia coisas que se comiam em outras festas era ridículo. Você tinha que ter contratado com você para a festa que você estava fazendo um cozinheiro que fizesse um prato totalmente inédito, totalmente impensado até então, que surpreendesse seus convidados e tal, né? E a questão dos costumes, ela passa por umas situações que são muito interessantes, muito sutis. Os romances, os galanteios, as cenas que colocam as pessoas em situações de brincadeira de cabra cega, por exemplo, brincando em balanços, elas são cenas que são muito reproduzidas. E você fala assim, tá, qual é o sentido de representar isso tudo? Não é por aí, não é o mesmo foco que a gente vai ter em termos de arte, que a gente via, por exemplo, no Barroco, que se deseja fazer uma propaganda do catolicismo para as pessoas através do uso da imagem. O que se quer nessa época, especificamente do Rococó, é uma produção que seja mais decorativa e que tenha a cara do que as pessoas são. É a aristocracia comprando o que ela é.
comprando o que ela faz. Tem que entender assim. Então esse tom decorativo vai trazer para as cenas essa futilidade que a gente estava conversando. Algumas dessas cenas de futilidade carregam um pouquinho, e eles são espertos nesse sentido, umas brincadeiras. Vocês vão ver a cena onde existe o balanço, e enquanto a moça balança, toda inocente, alguém se posiciona muito inteligentemente, de forma que quando ela chega em um determinado ponto, dê para ver tudo que de certa forma jamais ela gostaria de mostrar. Acho que dá para entender, vocês vendo a imagem, vocês vão conseguir entender. Você vai ter cenas onde crianças brincam com cachorrinhos dentro de casa, mas vocês vão perceber que a criança, ela não é uma criancinha de 3, 4 anos de idade. Ela é uma menininha de 11, 12, 13, talvez 14 anos, que já está com o corpinho começando a se formar, e enquanto ela brinca, tentando dar uma bolachinha para um cachorro, ela assume uma posição que é um tanto quanto sexual. Não que isso seja pesado, não é pornográfico, nem de longe, é tudo muito disfarçado, é tudo muito velado, mas não pode deixar de entender que isso de alguma forma também está ali. Então o rococó é um estilo que anda muito por esse caminho, de trazer essas futilidades, essas simplicidades, essas coisas do dia a dia, mas de novo vou voltar a insistir, não do dia a dia do pobre, nem de longe. O barroco tinha representado isso lá na Itália, mas na França isso não vai ganhar muita força não. É o dia a dia e o cotidiano, digamos assim, do abonado, do cara que é baba-ovo ali do rei, é a chamada corte, tá? E esse, óbvio, dia a dia ele é diferenciado, ele é um tanto quanto despreocupado, né? Isso se fala muito em relação ao rococó, tá? Por fim, na questão da decoração interna, a gente vai ver uma mudança radical daquilo que a gente enxerga nas paredes. Se nas paredes barrocas tudo era muito entulhado de detalhes e tudo mais, tudo muito dourado, tudo muito cheio de decoração, com plantas, mais ou menos assim, se imitavam muito trepadeiras, com guirlandas esvoaçantes. A gente conversou muito sobre isso quando a gente estava falando sobre a igreja de São Francisco de Assis, aqui no Brasil, digamos assim, né? Você tem então esse rococó muito caracterizado pelo congestionamento da decoração interna. O rococó ele vai dar um passo atrás. O rococó entende que menos é mais. Então no rococó você vai ver a parede branca. E essa fala minha justifica muito porque que a gente pode entender aquele interior da igreja de São Francisco de Assis como sendo o interior rococó. Eu vou mostrando para vocês aqui alguns interiores de uns palácios do rococó francês e vai dar para entender um pouco dessa inspiração. É para ser chique? Não é um interior seco das nossas casas hoje, onde você escolhe uma cor e pinta a parede dessa cor e ponto final. Não é isso, tá? É geralmente uma parede branca que predomina, não há como negar, mas não deixam de acontecer alguns detalhes dourados. E uma coisa que é importante a gente pensar é o seguinte: se esses detalhes dourados para nós ainda parecem ser muito, lembrem-se que a minha comparação do menos é mais se refere a um estilo anterior que é o barroco. Então se no barroco era muito, qualquer tanto que reduz para o rococó já vai ser considerado menos. E aí se a gente compara o rococó com a gente é muito simplista, a gente é muito funcional. As paredes da minha casa elas não servem para decoração. As paredes da minha casa elas servem para separar os cômodos. Óbvio que a gente coloca uma outra decoração, mas não é nada a ver, não tem nada a ver com aquilo que se via naquela época lá, tá? Então basicamente é isso. Vale entender por fim que existe igreja sim, na França, não há como negar, mas a força e a influência dessa igreja em cima da vida das pessoas é um pouquinho menor do que seria em Roma, tá? O francês ele é mais livre, digamos assim. E essa aristocracia vai dar um tom muito mundano para a arte. Para fechar, eu preciso falar disso ainda. Se você tinha então uma capital da arte, sendo Roma, com o clero sendo a grande, digamos assim, classe social que patrocinava a arte, nesse instante do rococó, todo o foco artístico daquilo que a gente entende como arte ocidental vai mudar, tá? No rococó, quem passa a predominar, digamos assim, em termos de influência na arte como um todo na Europa, e vai ser assim até depois da Segunda Guerra Mundial, é a França, tá? A cidade de Paris passa a ser a grande capital da arte ocidental no mundo, não há como negar, a partir do rococó, e do rococó até a arte moderna, tá bom? Valeu, uma boa semana para nós.